Galerinha, pode falar, amigo. Não, mas que a Ana Cara aparece. Isso aí não vai precisar, exatamente. É mais uma. Né, já não é a primeira vez que isso acontece, eu colocar uma coisa que não é preciso, né? É isso aí. Ô galerinha, olha só. Como eu estava falando então, o ato de um navio atracar num porto é uma operação bem interessante, né? Tu imagina, tu vai pegar um monstro lá, que nesse caso aí tem 50 milhões de toneladas. Senhor, vai calhar também no navio, né? Não. Primeiro que o rebocador é um rebocador médio e esse navio é um navio pequeno e deve estar descarregado. Porque às vezes de carga tu coloca 50 mil toneladas num navio. Então, se for um navio grande, é de carga. Então tu imagina o navio em si, né? É um navio mediano, nada de absurdo. Não dá para pedir pro piloto do navio, comandante, né? Imagina um comandante do navio escutando o piloto, ele deve ter umas síndrome nervosa. Então tá lá o cara, né? Não conhece o porto, ele vai estacionar, o cara veio da China, um mês de viagem, aí ele chega lá e, não, vou estacionar ali. Não é assim, né, cara? São 50 milhões de toneladas. O navio ele não tem essa capacidade de chegar um metrinho para a esquerda e aí vira e encaixa na vaga, não é? Primeiro que não é nem ele que pilota, que comanda o navio nessa hora. Tem o prático, que é um piloto que mora no porto, ele vai de barquinho até o navio, sobe na plataforma de comando e ele é que assume. O comandante fica de lado nessa hora, tu vê. Não é o comandante do navio propriamente, é o prático do porto. E ele sozinho, por mais que ele manje das marés na região, ele não vai ter a capacidade de contornar e de fazer uma curva bizarra com o navio. Então em volta do navio vem os rebocadores, barquinhos poderosíssimos que ficam presos com cabos fortíssimos ao navio e que vão ficar puxando o navio para o navio obedecer. Então mesmo que haja uma rajada de vento, o navio de milhões de dólares não vai ser jogado contra o porto, destruindo o porto e dando prejuízos milionários. Então tu vê, todo dia isso acontece nos portos, né? Navios atracando e desatracando. Então a questão é bem realista, galera. Esse navio, agora é o seguinte, se ele falou que o rebocador arrastou o navio 150 metros, e ainda disse que o ângulo que o cabo que liga o rebocador ao navio faz 30 graus com a vertical, a única malícia da questão, determine o trabalho da força que o rebocador aplica ao navio. Para a gente visualizar melhor, vou usar minha grande capacidade artística aqui, ó. Navio, certo? Um vaso sanitário, daqui a caixinha senta aqui e vai por aqui. É assustador. Ó, aqui tem o rebocadorzinho, é um vaso menorzinho. Beleza? Para mostrar que estamos no mar, olha o peixinho, bonito. Aí tem um cabo conectando o rebocador no navio, tá vendo? E ele disse que esse cabo faz um ângulo de 30 graus com a vertical. Se ele, claro que o rebocador vai fazer uma força, concordam nesse navio, né? Ele falou o valor da força. Se ele pede o trabalho dessa força, é força vezes distância, vezes o cosseno de alfa, onde este ângulo é o ângulo que a força faz com a horizontal. Concordam comigo? Só tem um detalhe. Mas acho que eu eu corrigi errado. Faz o ângulo ao contrário, faz o ângulo do navio, não do rebocador. Exatamente. Então é o seguinte, ó. Esse ângulo aqui é igual a esse ângulo aqui, vocês concordam? Sim. Né? Retas paralelas cortadas por uma outra reta. Se eu fosse olhar a força que o rebocador aplica no navio com o ângulo com a horizontal, o ângulo seria esse aqui, né? E não esse. Concordam comigo? Se esse aqui é 30, esse aqui tem que ser 60. É porque é 90 graus isso aqui, galera. O ângulo entre a horizontal e a vertical é 90, né? Se o ângulo com a vertical é 30, o ângulo com a horizontal tem que ser 60. Concordam comigo? Foi a única sacanagemzinha que eu fiz. Qual é a força que o rebocador aplica no navio? Isso é o FX, poderia decompor, mas a fórmula já decompõe para ti, né? Esse é o detalhe. Se tu lembra da dedução dessa fórmula, esse cosseno apareceu porque eu estava usando já o FX. Ou seja, tu calcular o FX, botar aqui e usar o ângulo de novo, estaria decompondo duas vezes, daria errado. Ou seja, ou tu não usa o ângulo e usa o FX, e não usa isso, ou tu usa a força e usa aquilo ali, porque força vezes cosseno dá o FX. Beleza? Professor, mas Perdão. o cosseno não é o PI, o FY, no caso. Esse aqui é o problema, cara, ó. O ângulo, se eu tenho
tenho o ângulo alfa, o fx vai ser vezes seno, vezes cosseno de alfa. Mas se eu tenho o ângulo beta, o fx seria seno. Concorda comigo? Ah, peraí, vou colocar ele assim e a reta. Beleza? Então, quando a gente usa essa fórmula aqui, ó, eu olhei essa fórmula e é fácil, tirava 10, acertava tudo. Aí fui fazer uma questão no terceirão, errei, que merda, tá errado, isso aqui tá errado. Fui pro apoio, aí o cara, não, tá, esse ângulo é com a vertical. Sim, a fórmula, não, a fórmula foi desenvolvida para um ângulo com horizontal. Se tu pega uma fórmula que foi deduzida para um ângulo com horizontal e usa o ângulo que está na vertical, não vai funcionar, concorda comigo? Esse aqui é o perigo. Então tu vê, ó, outra, seria uma sacanagem se eu não te avisasse. Eu já estou avisando, vai ter essa sacanagem no trabalho e na prova. Então se tu errar, um delírio teu, concorda comigo? Isso que é o mais importante tu reconhecer. Ah, o narigudo falou que vai ter a pegadinha do ângulo. Aí tu te vacina, né? E outra, galerinha, vê se tem alguma coisa absurda, ó. Se esse ângulo é 30, que é um ângulo com a vertical, aquele ali que é o que me interessa é nada demais, concorda comigo? Qual é a distância que o rebocador arrastou o navio? 150 vezes cosseno de 60. Obrigado, amigo. Era o único risco é o cara aplicar o cosseno de 30. Pessoal, eu cada vez mais vou acrescentar zeros nas contas para ver se a galera aprendeu que zero não fede nem cheira. Quanto é que é 400 mil dividido para 2? 200 mil, concorda comigo? Cara, não é para fazer assim, gente. Ó, 200 mil vezes 150. Isso aqui não faz bem para a pessoa, cara. Isso não é justo contigo, nem com o teu cérebro, nem com a vida. Isso é uma doença. Isso é um absurdo, um absurdo. Eu fico puto porque os meus professores não me avisaram, eles não me proibiram de fazer isso. Eles deviam ter proibido. Otávio, jamais volte a fazer isso. Isso que tu fez é um absurdo. Não faça isso. Quando eu tenho tempo no fundamental, tenho lá 6º, 7º, 8º, quando eu tinha tempo, era tão bonito, 6º ano, aí 7º ano, imagina, 8º ano, a criança quase infarta, né? 9º ano, o mesmo cara. Aí tu sabe cada defeito de cada criancinha, entendeu? Tu sabe como cobrar de cada uma delas. E tu não deixa isso acontecer na vida dela. Eu passei a minha vida fazendo isso. No terceirão eu empilhava zeros. Certo? Um dia, por sorte, eu percebi que empilhar zeros era uma grande coisa, ainda mais eu, um cara descoordenado, olha a minha letra. Os meus zeros nunca ficavam alinhados. Nunca, sempre dava uma desalinhada, me arrebentava todo. Quando eu percebi que eu podia ignorar os zeros, multiplicar feliz e contente, e depois devolver os zeros, eu fiquei com ódio de todos os meus professores até então. Porque eu pensei, por que que um deles, só um, podia ter me avisado isso? Beleza? Dizem os especialistas que quando tu conclui sozinho é para sempre. Quando te avisam, tu esquece. De repente até eles me avisaram, né? Eu esqueci. E aí só depois que eu concluí sozinho é que essa informação ficou sendo minha. Olhem que complexo! 2 vezes 15. Cuidado, esse zero veio do 2 vezes 15. Eu abandonei. Hã? Mais 6 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 30 milhões de joules. Parece um valor absurdo, mas não é. É por isso que um rebocador bebe muito diesel. Muito diesel. O tanque do rebocador tem milhares e milhares de litros. Certo? Uma estacionadinha de navio consumimos algumas dezenas de... alguns milhares de litros. Certo? Ou algumas centenas de litros, pelo menos. Então tu vê, né, cara? Bizarro. Se tu bota aí na internet, né, rebocadores, ou melhores rebocadores do mundo, tu vai ver que tem uns rebocadores assim que não dá pra acreditar, eles não tem nem hélice, é uma turbina que fica atrás. Ele não só puxa e empurra, como ele consegue rodopiar em torno do próprio eixo parado, com uma força absurda. Aí o cara, antes de começar a puxar o navio, né, o tiozinho lá, né, pilotando aquela máquina poderosa, porra, cara, não dá pra acreditar a diversão que deve ser aquilo, cara. Tu puxa um manche, o negócio... Aí tu deve... monstro de forte, né, cara? Imagina, né, se arrasta o navio, sem o navio, é mais ou menos como um caminhão descarregado. Cansei de ver, cara, vou ultrapassar o caminhão aqui, descarregado. Aí o caminhoneiro, por algum motivo, não quer que ultrapasse e pisa. O caminhão é para puxar lá 30, 40 toneladas, está vazio, só tá com as 10 toneladas do cavalinho. É um monstro aquilo, cara. Anda pra caramba um caminhão descarregado, anda mesmo. Não sei se vocês já viram Fórmula Truck. É? Aí mesmo, imagina, tu pega só o cavalinho de uma coisa que já é grosseiramente forte e turbina o motor de um jeito para ele ficar mais bizarro ainda. Porra, sai cantando cavaco aquela coisa lá. O caminhão fica um monstro.
A inércia dele é monstruosa, dá uma agonia de ver ele fazendo a curva. Parece que o mundo vai acabar, começa a cantar pneu, parece que os pneus vão torcer, vai explodir. É agoniante. Se tu vai no autódromo mesmo, né? Além daquele motor parecer um inferno aberto. Porque na televisão tu não escuta. Na televisão tu só escuta. Aí ao vivo lá, cara, dá vontade de chorar, dá vontade de botar a mão na orelha. É assustador. Fórmula 1 eu não fui ainda. Mas tem um amigo meu que foi, ele falou, Otávio, o que me assustou foi o barulho. Parece assim, porra, na Globo, parece que os carros estão tudo reguladinho, tá tudo certinho. Diz que não, é tudo estourando. Estraçalhando, tá assustador o negócio. Diz que ele falou, olha, cara, o mais marcante foi isso. Eu acordei na segunda-feira com o barulho do motor na minha orelha ainda. Bizarro, né, cara? Imagina, mas é uma paulada, a Fórmula 1 tem que economizar um pouco mais. Ótima pergunta. Tem várias técnicas, eles são montados em estaleiros. É tipo uma piscina gigante, bem próxima do mar. O cara monta ele no estaleiro primeiro, faz o teste de estanqueidade para ver se ele não vai afundar já no primeiro dia, né? Antes de botar no mar, porque imagina, acho que tá tudo certo. Ih, tem um vazamento, afundou. Puta, o prejuízo é milionário, então tu faz no estaleiro e depois escorrega ele pro mar, certo? A Hyundai, que é uma das maiores fabricantes de navio do mundo, ela tem um sistema novo. Ela fabricou os maiores guindastes do mundo, que ninguém tem. Então ela pega os maiores navios do mundo e faz em 4 blocos gigantescos. E vai lá e solda os 4 blocos. Vem um guindaste e traz 1/4 do navio. Outro guindaste traz 1/4 do navio e vai soldando. Eles estão entregando navios gigantescos em 6 meses, 4 meses, enquanto as outras fábricas entregam em 1 ano e meio, 2 anos. Foda, né, cara? Tu vê só porque os engenheiros resolveram, não, precisamos agilizar a construção de navio. Como é que nós vamos fazer? O ideal era fazer em 4 partes e soldar. Porra, como é que nós vamos carregar 1/4 de navio? Temos que fazer um mega guindaste. Quem é que tem para vender? Putz, ninguém tem, vamos fazer nós. Então tu vê, né, cara, uma sacada dessa faz uma empresa ganhar a dianteira no mercado competitivo pra caramba. Pena que as nossas OLX, não sei o que X aí da vida, né, MGX foi pro espaço, né, senão a gente ia ter um estaleiro nacional aí construindo navio. Pena que o galera não conseguiu aplicar o dinheiro, né, o nosso Ike Batista, já ouviram falar dele, né, não administrou a grana direito, em vez da coisa, né, avançar, foi para baixo, perdemos nossos estaleiros brasileiros, que pena. Mas a Petrobras ainda continua construindo alguns navios aí. Questão 5. O que eu faço para calcular o trabalho de uma força variável? Olha que bonito, já tem uma galera ligada. Área. Tens alguma dica aí para agilizar a minha vida? Quando a força é positiva, o trabalho é dito motor, entrega energia. Quando a força é negativa, a interpretação é que a força é contrária ao movimento. O trabalho é dito resistente. Nesse caso, o trabalho retira energia. Concorda comigo? Eu poderia calcular a energia entregue, a energia retirada e subtrair uma da outra, né? Porém, a galera percebeu que esse triângulozinho aqui, ó, tem a mesma área que aquele outro. O trabalho positivo aqui é igual ao trabalho negativo ali. Então não adianta eu calcular os dois porque eles vão se... Então o aluno que quer economizar tempo, ele calcula só a área do retângulo, neste caso, que é base 15 vezes 10. Morreu 150 joules. Parecia difícil, mas tu vê, né, cara? Bem tranquilinho, né? 10 vezes 15, porque essa áreazinha aqui e essa área se anulam. Tá liberado, galerinha. Só aguardar o material. Se quiser tirar uma duvidazinha, só chamar. Feriado! Feriado não. Feriado negativo. Aí vai anular. Por isso só você calcular. Tem prancha lá, né? Óbvio! João, tem prancha lá?